Quais línguas foram faladas no dia de Pentecostes? É o que tentaremos responder nesse vídeo. No final, deixaremos um quadro resumo com os possíveis idiomas falados naquela ocasião. E também na descrição do nosso vídeo, deixaremos o link de acesso ao nosso artigo que escrevemos sobre o assunto. Em Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 13, está o texto de referência para a nossa reflexão. Não iremos ler todo o texto para o vídeo não ficar muito longo, mas iremos fazer menção de alguns versículos. Versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ainda os versículos 9 ao 11 diz: partos e medos e elamitas que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Em Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 13, trata da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a manifestação do dom de línguas. Constatamos no texto original duas palavras gregas traduzidas para o português por língua. A primeira, glossai, que é um termo plural de glossa, está presente nos versículos 3, 4 e 11. E a segunda é dialeto, está presente nos versículos 6 e 8, cujos significados podem ser interpretados da seguinte forma: glossa indica um gênero linguístico com características gerais de um grupo, que pode ser entendido como uma língua materna. E dialeto indica as variantes de um gênero linguístico com características próprias, mas compreensíveis por outras dentro do mesmo gênero, que podem ser entendidas como os regionalismos de uma língua. A língua se modifica ao longo do tempo, pois é viva. Para exemplificar, citamos o idioma latim, que possivelmente foi falado no dia de Pentecostes, pois estavam presentes os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Atos capítulo 2, versículo 10. Os forasteiros romanos judeus eram os de dupla nacionalidade, eram os descendentes de Israel que nasciam nas cidades romanas. E os forasteiros romanos prosélitos, como o texto nos informa, eram aqueles que não eram judeus, mas eram convertidos ao judaísmo. O latim seria a língua materna dos romanos, a glossa, que deu origem a outras línguas, dialetos, e entre essas línguas está o português. O português tem sua origem do latim, principalmente, mas com raízes no indo-europeu. Nesse exemplo do processo de modificação da língua no tempo, o português seria visto agora como uma língua materna que originaria outros dialetos. Atualmente existe cerca de 10 países que têm a língua portuguesa como sua língua materna, a glossa, mas com características próprias na fala, dialeto, jeito de falar, sotaques, palavras próprias e etc., e que são compreendidas entre si. No Brasil, particularmente, podemos dizer que o português, a glossa, é o idioma oficial, mas não é o mesmo que se falava na época do Brasil colônia, por exemplo, pois a língua é viva e se modifica com o tempo e de acordo com seus falantes. Assim, cada região brasileira tem suas particularidades na fala, com variantes locais, os dialetos, e palavras regionais próprias, como, por exemplo, a palavra macaxeira, que, de acordo com a região, podemos falar mandioca, aipim, uaipe, pão de pobre e etc. Essas observações são interessantes, pois em Atos 2 e 3 afirma que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre os quase 120 discípulos que estavam reunidos, conforme Atos capítulo 1, versículo 15. Observe a expressão línguas repartidas. O termo línguas aqui no grego é glossai, um termo plural, e refere-se a gêneros ou línguas maternas que se subdividiram depois em dialetos locais. Ou seja,
separadas em partes e distribuídas entre eles, conforme dá-se a entender pelo termo repartidas do mesmo versículo. Línguas repartidas. Assim testemunharam os que ouviram a palavra de Deus através dos discípulos falando em línguas, conforme Atos capítulo 2, versículos 6 e 8. O versículo 6 nos informa: cada um os ouvia na sua própria língua. O termo língua aqui é dialeto. O versículo 8, assim indagaram os participantes da festa ao ouvir as grandezas de Deus. Diz o texto: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Língua aqui também é dialeto. Poderíamos aqui fazer uma ilustração para compreendermos o que aconteceu no dia de Pentecostes. O poder do Espírito veio sobre os discípulos no cenáculo e eles começaram a falar em outras línguas. Línguas ali, o termo é glossai, línguas maternas. E à medida que eles iam falando, se derivou-se em dialetos regionais. E os participantes daquela festa os ouvirem seus próprios dialetos falar das grandezas de Deus. Pode-se dizer que Deus fez no dia de Pentecostes o inverso que fez em Babel, em relação às línguas. Lá em Babel, o Senhor confundiu as línguas para que um não entendesse a língua do outro, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 7, e no contexto os versículos 1, 6 e 9. No Pentecostes, o Senhor fez os participantes da festa entender sua mensagem no idioma deles, conforme o texto que lemos aqui nos versículos 6 e 8. Nesse contexto, percebe-se que as línguas faladas eram os idiomas das nações representadas pelos participantes da festa de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículos do 8 ao 11, e não línguas de anjos, como alguns costumam entender, citando 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 como justificativa. Mas aqui, no texto de Corinto, é outro contexto. Dessa forma, fizemos um resumo dos possíveis idiomas falados no dia de Pentecostes, as línguas maternas, tendo como base os dialetos, os regionalismos falados pelos participantes da referida festa. Eu vou afastar um pouco aqui de lado. Observe o nosso quadro resumo. Língua vem de duas palavras gregas, glossa, um gênero linguístico ou uma língua materna, e dialeto, são os regionalismos. Do lado direito, nós temos os regionalismos das nações ali representados pelos participantes da festa, conforme o texto de Atos, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Partos, medos, elamitas, Frígia, Mesopotâmia, Líbia, árabes, Judeia, Capadócia, Ponto, romanos, Panfilha, cretenses, Egito. As linhas horizontais e transversais indicam os idiomas que eram falados nestas regiões. Do lado esquerdo, o gênero linguístico, a glossa, os idiomas maternos: persa, Irã, indo-europeus, sânscrito, Índia, árabe, acádio ou assírio babilônico, aramaico, hebraico, amárica e tigrinha, Etiópia, turco, latim, grego, egípcio, líbio ou árabe líbio. Observe o exemplo. A língua persa era falada pelos partos, medos e elamitas. Um pouco mais abaixo, árabe era falado pelos elamitas, Mesopotâmia, Líbia e árabes. O hebraico, falado na Judéia, na Mesopotâmia. Um pouco mais abaixo ainda, o latim era falado pelos romanos e do Ponto. O grego era falado pelos romanos, Panfilha, cretenses. Aqui está um quadro resumo, queridos, dos possíveis idiomas falados no dia de Pentecostes. Abaixo na descrição do nosso vídeo está o link de acesso ao nosso artigo com todo esse conteúdo. Se você gostou, deixa aquela curtida, compartilhe o conhecimento com mais alguém. Deus abençoe.